Olá pessoal, aqui quem fala é Eduardo da Contrato Futuro. Hoje vamos conversar a respeito de alguns produtos que estão chamando a atenção da Contrato no dia de hoje. Então rapidamente a gente vai passar por alguns deles, começando pelo boi, o BGI F12, que hoje fez uma movimentação bastante importante quando venceu uma congestão de cerca de 5 a 6 dias, em que os preços estavam prensados numa zona de suporte intermediário e a retração de Fibonacci de 0,618, na região de 96,92. Hoje nós tivemos um candle de força, que superou as amplitudes entre abertura e fechamento dos candles anteriores, mas o que nos chama a atenção é essa importante entrada de dinheiro esperto que nós tivemos no mercado, já anunciando em dias anteriores, mas principalmente no dia de hoje, em que isso se acelerou com bastante intensidade. Nós ainda estamos diante de uma LTB, né, montada pelo topo histórico do contrato, mas ao mesmo tempo nós estamos com uma tendência indefinida, porque nós temos topos descendentes, porém este fundo formado recentemente é mais alto que este fundo, deixando então o trade pelo menos indefinido nesse momento. Com relação às médias, a gente percebe que os preços hoje superaram a média de 9 períodos e estão se armando para testar a média de 21. Fato este que ainda não aconteceu. Mas chama atenção para o comportamento das 3 médias, que ainda está em alinhamento clássico baixista, porém já começam a adotar uma postura possivelmente flat. Então isso pode significar uma tentativa de precificação do mercado nas tendências de curtíssimo, curto e médio prazo. Com relação ao AD ainda, nós teríamos condições suficientes para superar então essa máxima aqui e essa retração de 97,56, fato esse que está acontecendo levemente ainda, porém falta a principal barreira, que é a 98,85, que se encontra aqui, marcada em preto, e que ainda não reuniu condições, porém a entrada de dinheiro nos últimos dias foi bastante importante, e isso pode ser um indicador de que há sim disposição no mercado para que a alta se constitua. Se nós observarmos no intraday, no 50 trades, a gente vai ver, como já havíamos falado no fórum, uma importante divergência altista entre preços e indicador AD, em que nós vínhamos de um canalzinho de baixo, inclusive bem constituído, os preços, ou seja, cada vez mais enterrando, ao mesmo tempo em que o AD nos sinalizava uma importante entrada de dinheiro esperto. Então é importante ficar ligado, e a sinalização do dia de hoje é bem interessante para se pensar em posições compradas. Continuando então com um produto que está nos chamando a atenção também no dia de hoje, são os milhos. O primeiro deles é o CCMH12, em que, conforme havíamos já comentado no fórum, nós tivemos uma entrada em 27,90 nesse candle aqui, quando superou a barreira de 27,90 e com igual balizamento do AD, até constituir aqui uma resistência que barrou o movimento de alta, de toda essa perna de alta, em 28,92. A partir do segundo teste, que aconteceu no dia 10, dessa resistência de 28,92, nós marcamos essa mínima e aqui foi efetuada a saída da posição quando a perda da mínima aconteceu no dia 11. Abrimos posição vendida, essa posição ainda segue e ainda se mantém, principalmente no dia de hoje, quando tivemos, pelo menos até aqui, a confirmação da perda de 27,90. Né? Então a resistência que estava funcionando como suporte, então, momentâneo para o trade. Observando o AD, a gente percebe aqui uma possível tentativa de inflexão do indicador, se aproximando do teste da LTA, constituída também no AD, o que pode estar mostrando uma desaceleração desse movimento de queda. Portanto, é importante ficar observando a região de 27,60 e 29,90 para se pensar em operações. E quem está vendido, observar com cuidado a resistência em 27,90. Qualquer movimentação ou sinalização gráfica com balizamento do AD pode estar marcando saída do trade, aumento de posição ou até mesmo entrada na posição comprada. Pessoal, outro produto que nos chama a atenção também ainda no milho é o próximo contrato, o CCMK12, que apesar de ter uma liquidez menor ainda que o seu irmão mais velho, o milho H, também se mostra bastante interessante nesse momento. Nós estamos aqui
após a constituição então de uma zona de barreira em 27,18 e termos então uma correção do movimento de alta que tinha se constituído, nós estamos neste momento testando a primeira retração de Fibonacci de toda essa perna de alta. Essa retração aqui é uma retração importante, porque se o movimento parar por aqui e repicar, nós podemos ter um alvo possível em toda a projeção alternada dessa perna de alta, e ao mesmo tempo, se perder e confirmar com um AD, através do balizamento, nós podemos ter a busca das próximas retrações de Fibonacci e até mesmo, caso perca aqui a retração de 0,618, a gente pode ter a correção total dessa perna de alta anterior. O AD, assim como no H, também sinaliza uma saída importante de dinheiro esperto, inclusive a perda de uma LTA no indicador e a constituição de uma LTB de curtíssimo prazo, mas a gente também nota uma certa desaceleração na saída de capital esperto do contrato, que também podemos visualizar muito bem aqui através desse candle de amplitude bem menor e com uma certa indefinição no mercado. Então, importante ficar atento também para esse contrato, pois nós poderemos ter uma aceleração da queda ou até mesmo um repique que pode estar originando uma posição de compra. Outro produto que nos chama bastante atenção no dia de hoje é o café ICFH12, que montou pelo segundo dia consecutivo um candle de indefinição em possível zona de topo, após testar então essa LTB formada desde o fundo a partir da metade do mês de dezembro, e que ainda não teve força suficiente para continuar a sua trajetória altista nesse posicionamento que nós realizamos a partir da superação da região de 303,60. Antiga cabecinha de pivô aqui também circulando, enfim. O que a gente percebe é que a partir então desse candle do dia 11, nós tivemos uma inflexão importante no AD, mostrando uma saída considerável de dinheiro esperto do produto. O que pode ser um indicativo de alguma correção maior a vir pela frente, caso a trajetória do indicador confirme essa saída de dinheiro esperto do produto. Inclusive podemos estar estudando até mesmo um alívio de posição ou uma saída mais arrojada do trade, em virtude da segunda indefinição que até o presente momento a gente percebe no café. Porém ainda o gráfico não está encerrado e existe ainda toda a tarde para desenrolar o trade. Com relação ao intraday, a gente percebe assim, uma movimentação bastante intensa, em que nós tínhamos um canal de alta bem constituído, com uma ruptura altista desse canal de alta aqui no dia 11, no finalzinho do dia 11, no finalzinho da manhã do dia 11, a constituição de zonas de barreira em 311,95, que provocou recuo, superação, depois a grande zona de barreira em 318, com igual correção, e aqui o mercado começou a sinalizar uma fraqueza importante. Constituiu-se então uma resistência em 315,40, e essa resistência até então não foi vencida com efetividade. Inclusive, atualmente, a gente está percebendo um retorno, então, do trade e do movimento dos preços para dentro desse canal de alta anterior, e o teste, bem recente, ainda no dia de hoje, no finalzinho dessa manhã, bem recente desse canalzinho aqui, da linha de retorno do canal de alta. Então, vamos ficar atento ao café, e aguardar, para quem está posicionado então na compra, aguardar que o café respeite essa linha de retorno do canal de alta e retome novamente a sua direção altista. Porém, a perda desse canal aqui realmente pode deixar o trade bem feio para quem está comprado, inclusive podendo até gerar fechamento de posição ou alívio de posicionamento pelo intraday. Claro que as bandas de Bollinger, como vocês podem estar vendo, elas estão estreitando novamente, o que pode ser um indicativo de possível movimento intenso a vir pela frente. Com relação às médias, a gente percebe que no intraday essas médias estão novamente compactadas e a média de 9 períodos e de 21 períodos descendente, sendo que os preços perderam já a média de 50 períodos. O que pode ser uma sinalização também igualmente importante, quase que as médias estão assim passando pelo buraco da agulha, né? Então é importantíssimo ficar de olho nesse trade hoje, porque pode ser um encerramento de posição para quem está comprado, ou até mesmo manutenção. Então tem que ficar bem esperto com o café.
Bem, pessoal, a gente fica por aqui hoje então. Por enquanto é isso. Assim que tivermos outras oportunidades, a gente vai estar postando via fórum, texto, ou então via vídeo. Um abraço a todos e até mais.